tudo bem com vocês, meus amigos e minhas amigas? Eu espero que sim. Eu sou Eliane Marzani, é um prazer ter você aqui comigo, ó. Então, hoje nós vamos falar sobre a mentira e as suas consequências. E o que a psicologia e principalmente a Bíblia falam a respeito, né? De uma pessoa que vive na mentira. Tem gente até que acha, na sociedade que nós vivemos, que a mentira é uma espécie de marketing pessoal. Acredite. E também há quem diga que a mentira serve para proteger a imagem. A mentira passou a ser romantizada e também o bichinho de estimação de muitas pessoas. Mas o quanto custa uma mentira? A Bíblia responde que ela pode custar a alma. Você sabia disso? A psicologia responde que ela pode custar a própria identidade da pessoa. E afinal de contas, o que é mentira? Bom, mentira é a ausência da verdade. Não, mentira é a tentativa deliberada de fazer outra pessoa acreditar em algo que é falso. Ela pode acontecer de diversas formas. Mentira direta, meias verdades, omissão, exagero, invenção, manipulação emocional e também a falsa humildade, falsa espiritualidade, falsa santidade, tudo que você possa dizer que está na área também do fingimento. Nem toda mentira ela é falada, existe também a mentira que a pessoa vive, ela acaba incorporando uma espécie de um personagem. E aí, meus caros, é que a porca torce o rabo. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da mentira. A Bíblia, ela é extremamente dura com a mentira. Ela não passa paninho para a mentira. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Aqui não diz que Deus apenas não gosta, incomoda. Ele acha abominável, terrível, nojento. E aí, em Efésios 4, 25... deixai a mentira e falai a verdade. Observe que, primeiro, abandona, deixai a mentira. E depois, fale a verdade. Então, para que você saia desse círculo de mentira, é preciso que você, ou a pessoa que mente, né? Vamos falar assim, que a pessoa que mente, ela deixe isso e comece a falar a verdade. Em Apocalipse 21, 8, diz o seguinte: entre aqueles que ficam fora da Nova Jerusalém, aparece todos os mentirosos. Então, os mentirosos não irão herdar o reino de Deus. As pessoas ficam muito focadas em dizer, esse não entra, aquele não entra, mas o mentiroso também não entra. Então, é um texto muito sério. A mentira nunca é relatada como um pecado ou tratada como um pecado pequenininho, não. Ela é um pecado gravíssimo. Por que Deus odeia tanto a mentira? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, certo? Se você mente, então você não está com Cristo. Se você não fala a verdade, ou seja, o mentiroso, na realidade, ele não está e nunca esteve em Cristo. Pelo contrário, o pai da mentira quem é? O próprio Satanás. Então, ele é filho do tinhoso. Toda mentira aproxima alguém do caráter do inimigo. E toda a verdade aproxima alguém do caráter de Deus. A primeira mentira da humanidade aconteceu lá no Jardim do Éden. A serpente disse, certamente não morrereis. A mentira trouxe a morte, a vergonha, o medo e a separação de Deus. Olha como mentira é um negócio sério. Até hoje, continua produzindo isso. Morte, separação de Deus, vergonha, medo. E o que a psicologia diz? Vamos ver aí? Então, nós estamos vendo aqui, né, no decorrer desses dias aí, uma pessoa que está dando um relato, e o relato dos acontecimentos, né, que esta senhora está dando, eles estão toda hora se contradizendo.
Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, aí você tem as imagens, mas a pessoa diz que tem outras imagens e não posta. Enfim, o que a psicologia acha de tudo isso? A psicologia entende que a mentira, ela exige um esforço mental muito grande. Quando a pessoa mente, ela precisa inventar, ela precisa lembrar o que inventou, sustentar a história, adaptar detalhes e evitar contradições. Então isso gera um grande desgaste e por isso os mentirosos sempre se contradizem. Sabe, uma das táticas, né, da polícia, por exemplo, quando faz uma investigação, o que é? Chamar aquela pessoa para depor. A pessoa vai, depõe e a pessoa, o investigador, tal, ele fica fazendo a mesma pergunta várias vezes. Entende? Então, por onde aquela pessoa está passando, vai fazer a mesma pergunta, porque uma hora a mentira, ela acaba por si mesma se embolando, né? A pessoa que mente, ela acaba se contradizendo, ela acaba entrando em alguma divergência, ela se enrola. E é aí que ela é pega no detalhe, no detalhe. Então, a mentira, ela muda o cérebro da pessoa, você sabia? Estudos sugerem que pessoas que mentem compulsivamente, elas acabam ficando cada vez mais insensíveis, tá, ao desconforto que a mentira traz. Então, ela passa a não sentir tanta vergonha, aquele desconforto, aquele mal-estar, aquela sensação de culpa, ela acaba meio que, dizendo goodbye da pessoa. Então, o que passa a causar culpa para ela começa a se tornar uma coisa normal, corriqueira. Isso ajuda a entender por que algumas pessoas começam com pequenas mentiras e aí, com o tempo, as mentiras elas vão aumentando. E com o tempo, essas pessoas acabam mentindo cada vez mais. Mentira é como um músculo. Quanto mais você pratica, mais fácil fica mentir. Vai se tornando cada vez mais forte essa mentira. Então é um efeito bola de neve. Uma mentira nunca anda sozinha. A mentira tem sempre uma amiguinha com ela. Ela precisa de outra, tá? Aí depois de outra. Aí quando vai ver, até que a pessoa não consegue mais separar o que realmente aconteceu da mentira. Fica difícil dizer o que aconteceu e separar daquilo que eu inventei. O mentiroso vira escravo da própria mentira. Porque ele precisa decorar a história muito bem, controlar as testemunhas, controlar as redes sociais, controlar as entrevistas, controlar a família e controlar as próprias emoções. E viver assim é cansativo. Ele quer controlar a rede social, ele quer controlar as pessoas que têm redes sociais. Por exemplo, canais do YouTube, Instagram, que mais? Querem controlar tudo e todos. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai tecer uma teia de mentiras para que essas pessoas que estão falando a verdade passem por mentirosa. Você já viu um negócio desse? E aí a sedução, a mentira também pode ser muito sedutora. Ela faz um enredo que as pessoas que estão à volta ficam presas nessa teia que elas não conseguem discernir o certo do errado. Por quê? Porque o mentiroso, ele também vai falar o seguinte, olha, não vai na rede social daquela pessoa não, viu? Porque ela é perseguidora, ela me persegue. Então não vai não, que ela é perigosa, entende? Olha como nós estamos sofrendo por causa dessas pessoas. O planeta todo tá errado, mas nós estamos certos. Acredita, confia, tá? Confia. E nisso ele vai controlando as pessoas que estão à volta dele, inclusive os familiares, por incrível que pareça. As pessoas que estão à volta, elas acabam fazendo coisas que elas nem imaginariam. Começam a trabalhar de graça para aquela pessoa, vigiando, printando, baixando vídeo, perdendo um tempo valioso da vida delas. Por quê? Para proteger a suposta vítima. A mentira, ela destrói a confiança. Então, mas como controlar, né, essas coisas todas? É muito difícil. O mentiroso, ele tá sempre se contradizendo e chega uma hora que ele cansa. Ele joga a toalha, ele surta, ele começa a xingar todo mundo, ele mostra a verdadeira face dele e daqui a pouco tá um santo de novo. Então, a mentira, ela destrói a confiança. Pense na confiança, por exemplo, uma porcelana, aqui, ó. E aí você deixa cair no chão. Quebrou. Aí eu vou lá e passo uma colinha nela. O que vai acontecer? Todas as rachaduras, todas as emendas, elas vão ficar aparecendo. Então,
Não adianta, não tem conserto. Nunca mais volta a ser igual. Então, por isso que a pessoa, quando ela é vítima de um mentiroso, ela se sente o quê? Ela nem é tanto pela mentira em si, mas ela sente muita raiva, por quê? Porque ela confiou naquela pessoa, ela acreditou naquela pessoa, ela depositou, né? Mais até do que um voto de confiança. Há pessoas que realmente ajudaram a pessoa. E hoje elas se veem o quê? Enganadas. E é muito triste isso. Isso causa uma revolta. Quem está isento de uma mentira? Pode ser pequena, pode ser grande. Tudo depende, tá? Mentiras inocentes são aquelas mentiras para evitar magoar as pessoas, sabe? Porque não queremos jogar pedras naquela pessoa. Porém, o processo de verificação com a verdade não é uma ação julgadora. Então, por exemplo, eu tô ali. Eu quero chatear aquela pessoa. Então, mas a pessoa pode até perguntar uma coisa, aí você, não, tá bom. É uma mentira. É uma mentira porque você não quer magoar aquela pessoa. Talvez você devesse substituir por algo assim. A pessoa falar, e aí, eu tô bem, eu tô bonita com essa roupa? Aí a pessoa virar pra você e falar, olha, eu acho que você combina mais com azul. De determinado modo, eu tô dizendo, olha, eu não gostei. Então, há pessoas que dizem que, como você está lá falando a verdade, expondo a mentira de determinada pessoa, não julgueis para que não sejais julgados. As pessoas já trocam as coisas. A gente está falando aqui num julgamento? Não. A gente está falando sobre a verdade, ok? Então, não, a verdade nunca vai ser uma ação julgadora. Se ela tem respaldo, ela foi verificada e ali tá vendo que tá tendo uma mentira, isso não é um julgamento. Por exemplo, no caso dessa senhora aí, ela tá claramente mostrando no vídeo o que foi que aconteceu, ok? Tá claro ali. Então não é um julgamento injusto estar dizendo que ela meteu um tapão daqueles, né, na cara do rapaz, porque isso aconteceu. Que catou uma pedra e jogou, isso realmente aconteceu. Então isso aí verificando o quê? Uma verdade. Por quê? Porque quando você quer rebater a mentira, você tem que provar a verdade do que você está falando, ok? Tem que ter uma prova, tem que ter algo, alguma fala da pessoa que você pode estar se baseando e falar, olha lá, teve uma contradição aqui. Falou uma coisa na segunda-feira, na sexta-feira já era outra coisa. Então tem algo de errado, não está certo. E isso não quer dizer julgar. Então as pessoas estão usando muito esse expediente de não julgar para não ser julgado de uma maneira muito errada. Muito errada. Porque se foi verificado que tem um erro ali e é verdadeiro a verificação e aquela pessoa está mentindo, não tem por que você passar a mão na cabeça da pessoa. Não existe isso. O julgamento, ele só é errado, certo? Se você não tem provas, se você é lícito que a igreja julgue. A igreja pode julgar, sim. Está lá na Bíblia. A igreja pode julgar. Agora, o que nós não podemos é julgar sendo injustos com as pessoas. Isso é errado. Aí sim, não julgar para que não seja julgado. Porque se eu estou julgando uma pessoa aqui e eu estou sendo injusta, isso vai virar para mim. Então eu serei julgada também. Percebeu? Vamos continuar. Então o que é mitomania? Mitomania é um padrão, tá? De mentira compulsiva. É quando a pessoa mente o tempo inteiro. Não é simplesmente gostar de mentir, tá? Fazer isso de uma maneira repetitiva, sem necessidade, exagerando, contando histórias mirabolantes. Por exemplo, uma pessoa, né, que eu conheci no passado, ela fala, não, mas eu tenho apartamento lá na Avenida Paulista, eu tenho condomínio, eu tenho isso, eu tenho um carro do não sei o que, eu tenho isso, aquilo. E a pessoa andando a pé, cadê o teu apartamento de não sei quantos 1000 metros quadrados? Você tá entendendo? Aquela pessoa que mente, que você fica assim, ó. Você não acredita no tanto que a pessoa mente. E aí, ela começa a contar histórias irreais. E ela tem uma visão de si mesma, assim, que é fantasiosa.
Então, ela precisa ser o quê? Analisada profissionalmente. Isso não significa que todo mentiroso seja mitomaníaco. Algumas pessoas, né, repetem tanto determinadas histórias que passam a acreditar e defender o enredo que elas mesmas inventaram. Então, isso não significa, presta atenção, que elas estejam fora da realidade. Não. Mas misturam tanto a ficção com a realidade que elas ficam perdidas. A mente fica confusa. Então, o mentiroso acredita na própria mentira. Algumas pessoas mentem na cara dura e sabem perfeitamente disso, né? Cara de pau. É isso. Outras repetem tanto que não sabem mais quando começou a mentira, sabe? E quando a mentira terminou. E se no meio dessa mentira existe alguma verdade. A memória da gente é algo fantástico. O cérebro da gente é algo assim incrível. Então, quando os pais da gente falam assim, repetem várias vezes a mesma coisa quando a gente é criança, e a gente fica assim, ai mãe, pai, que saco, para de falar o mesmo assunto, já cansei de tanto ouvir isso. Mas na realidade ele está formando padrões no seu cérebro. Então, as emoções, as interpretações, tudo aquilo que mexe, né, com o nosso cérebro, fazem com que talvez essas pessoas que mentem tanto acabem por acreditar na própria mentira, porque é uma repetição isso que ela faz, sabe? Ela acaba acostumando, acaba se tornando comum, acaba se tornando normal, né? Então, outra coisa interessante, confiança. Em mitos comportamentais, outro padrão, assim, bastante interessante, é aquela pessoa que se autodenomina sincerão. Ah, eu sou sincerão mesmo, eu falo na cara, dou a quem doer, e as pessoas adoram isso, porque no fundo, as pessoas gostariam de ser assim. E essa pessoa, sabendo disso, ela usa, sabe, como uma espécie de teia que ela joga para os outros, entende? E as pessoas pegam aquilo como algo bom, quando na realidade essa pessoa talvez não esteja sendo 100% verdadeira, ok? Então, pois as redes sociais é onde mais se maquiam as coisas. A gente tem que tomar cuidado. Uma pessoa que sustenta esse tipo de comportamento, nós temos que começar a analisar, sabe o que? Não é o sincericida, né? Aquele que dá o próprio tiro no pé porque a língua é desse tamanho. Mas, a língua é desse tamanho, igual a gravata. Mas o quê? Observar certos padrões de comportamento dessa pessoa. Ela é sempre firme naquilo que ela fala ou ela está sempre trocando? Uma hora ela fala uma coisa, noutra hora ela fala outra. Uma hora ela está arrependida, noutra hora ela está soltando os cachorros. Uma hora ela está bem, noutra hora uma hora ela está uma santa, noutra hora ela está que é o cão chupando mangá. A gente tem que observar isso, tá? Então, não se observa apenas as palavras, mas é muito importante a observação das atitudes. A Bíblia fala, pelos seus frutos conhecereis a árvore pelos seus frutos, não é isso? Exatamente. Então, como perceber a mentira? Então, não existe um padrão lógico para você, o sinal exato, né? Porque você fala, te peguei na mentira. Não existe isso. Na realidade, é um conjunto, tá? De sinais isolados. Então, por exemplo, a pessoa que mente, ela normalmente vai apresentar inconsistências, então mudança frequente na história, excesso de detalhes desnecessários para parecer mais convincente. Por exemplo, uma pessoa que fala, eu tive um sonho profético, e de repente a pessoa está lembrando de coisas que se você já sonhou, você sabe que não é tão detalhado assim, porque eu me lembro da mesinha de cabeceira, que tinha um relógio, que tinha não sei o quê, muita riqueza de detalhe. Desconfia que aí tem coisa, entendeu? Então, pessoas que já disseram, né? Nós temos algumas figurinhas carimbadas aqui no YouTube que já foram e voltaram pro inferno, pro céu, mas viram pano de prato no céu, e viram Michael Jackson, e viram cabelo, cílios, unha, viram tudo, gente. Né? Isso é o que a gente chamaria de sonho de barriga cheia, não é verdadeiro. Então, respostas, tá? Que fogem da pergunta que foi feita. Então, eu tô te fazendo uma pergunta e você, para fugir, ou você me responde com outra pergunta, sabe? Ou você desvia o assunto. Para não responder, você desvia o assunto. A gente tá falando de uma coisa e você fala, sabe que eu acho que vai chover?
uma brincadeira, mas é verdade. A pessoa quer desviar o foco do que realmente está acontecendo. E aí, existem contradições gritantes e diferentes nos momentos que ela relata. Dificuldade de manter a sequência do relato. Primeiro eu desci a escada, sentei no hall do prédio e fiquei esperando quando ele entrou com um sofá e aí não tinha como passar. Não, aí o que eu faço? Eu começo a tentar inverter a situação e alavancar uma história triste no meio de tudo isso. É porque para eu me isentar da minha culpa, do meu erro, o que eu faço? Eu começo a falar de momentos tristes da minha vida. Eu começo a chorar. Eu tô tirando foco. Porque se o assunto é esse, o que aconteceu lá no seu passado, quando você era criança, ou no seu divórcio, ou na sua vida pessoal, é um assunto. Esse aqui já é outro assunto. Mas uma coisa pode ter gerado outra. Né? Então eu fico 1 hora me justificando, dou volta, acuso bastante a outra pessoa. Para quê? Para eu me vitimizar e com isso tirar a minha real responsabilidade daquilo que eu fiz. Então eu vou atacar aquela pessoa, ok? Inclusive a honra dela. Eu vou começar a colocar assuntos satélites no meio que não tem nada a ver, estão lá orbitando. Porque a pessoa tem dívida. Porque a pessoa... Quem é que não tem dívida no Brasil? Fala pra mim. 99,9% a gente tem dívida. Óbvio, tá? Então, há casos, tá? E casos, é óbvio. Mas serve de alerta. Serve de alerta. Quando a gente diz que há casos e casos, a gente tem que fazer uma análise profunda a respeito do assunto a que se refere aqui a questão. Então, uma pessoa analisa, 2, aí você vai contando a mesma história, aí você vai entrando em contradição, e tudo que você está dizendo está sendo anotado ali. Né? Ainda mais na internet que tem uma memória boa. Existe o que? A mentira social. Então, a mentira da aparência. Né? A pessoa finge espiritualidade, a pessoa finge que ela é feliz o tempo inteiro, a família de margarina, a riqueza, a ostentação, né? Aquelas coisas, a pessoa começa a ostentar, aí humildade, eu sou tão humilde, né? Eu mereci um prêmio pela minha humildade. A santidade, né? Então eu começo a fazer coisas para parecer que eu sou muito santa. Pessoas que gostam de aparecer, ter grande conhecimento. Porque eu sou PhD e não sei o quê. Porque eu dou curso para não sei quem. Porque eu tenho mestrado lá não sei aonde. Pega um lugar que você nem tem como verificar, porque não é daqui. Porque eu tenho isso, porque eu sou viajada, porque eu tenho, porque eu sou, porque porque eu uso isso. Olha como eu arrebento. E pessoas também que mentem o sofrimento. Gente, eu não tenho o que comer. Compra 1 quilo de carne pra mim. Meu filho não tem o que comer, gente. Por favor, não sei o que eu vou fazer no almoço. E quando não tinha internet, como é que você se virava? Tem família, não? Então, viver um personagem é muito cansativo. Até para os pidões da internet é muito cansativo. Porque eu falei, eu não sou contra uma pessoa chegar de vez em quando e pedir um pix, né? Não tem problema. Agora, pedir pix para você comer, para você... Olha, até papel higiênico o povo já pediu aqui na internet. Que vergonha. Gente, que vergonha. Pra gente tomar cuidado com os chorões de plantão da internet, porque todo mundo tem o seu corre, todo mundo tem seu boleto para pagar, e os bonitos aí acordam meio-dia, 1 hora ainda vem chorar as pitangas na internet. Tá assim, ó, de gente. Mais cedo ou mais tarde as máscaras caem, porque ninguém consegue ficar representando por 24 horas do dia, né? Tá lá numa representação 24 por 48, ai que lindo. Então, vamos ver, existe mentira dentro da igreja. Jesus confrontou quem? Os religiosos hipócritas,
ok? A pessoa pode até parecer muito religiosa e ainda assim viver na mentira. Porque na igreja não tem o joio e o trigo, mas não vamos generalizar que todo pastor é sem vergonha, que todo mundo na igreja não presta. Então, se o líder manda você fazer uma coisa que ele mesmo não pratica, aí é puxado, meu irmão. Aí é puxado. Aí você tem que verificar. Por isso que fala, né? Vigiar e orar. Olha primeiro. Olha, observa. Seja bereano. Ai, peraí. Ele tá falando? Tá na Bíblia? Não tá na Bíblia? Pera, eu vou ver isso direito. Tá? Você não sabe procurar? É só dar um Google ali e fica muito bem. Uma vez eu vi um líder religioso, tá? Uma pessoa muitíssimo conhecida aqui na internet, falando o quê? Que Davi matou 50 gigantes. Doeu, hein? Essa doeu. Então, assim, as consequências da mentira. Vamos ver as consequências? Mentira tem consequência? Vamos ver as consequências da mentira. Então, a perda da credibilidade. Então, tudo que aquela pessoa fala, você já fala, acredita não que esse daí mente mais do que um cavalo corre. Tá difícil. E às vezes, aí o dia que a pessoa resolve falar uma verdade, o que acontece? Ninguém acredita. Ela pode até estar num grande apuro que as pessoas não vão acreditar. E aí? Puxado, né? Então, a mentira também destrói o casamento. Rompe com amizades. Perde-se ministérios por conta da mentira. Então, a pessoa tem lá um ministério. Ela mente tanto, 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 cara. Como confiar no ministério que só tem escândalo, que só tem mentira, que só tem baixaria, que só... Como que uma pessoa consegue ainda acreditar e achar que isso é obra de Deus? Onde que Deus está no meio da fuleiragem, está no meio da mentira, né? Tá no meio, né, da bagaceira. Não tá, gente. Entenda isso. Ah, porque isso aqui é a obra de Deus? Que obra é essa? Né? Complicado isso. A gente tem que começar a observar. Então, espiritualmente, a mentira atrapalha a pessoa espiritualmente, porque ela afasta a pessoa de Deus. Deus é santo, ele não vai conviver com a mentira. De jeito nenhum. A mentira também causa problemas, prejuízos financeiros, Causa ansiedade constante. A pessoa fica nervosa, ela fica ansiosa, ela fica, sabe? E também um endurecimento da consciência. A pessoa mente que ela nem sente mais. Ela tá nem aí para jogar o nome dos outros na lama, não. E o coração já tá igual o coração de Faraó, pedra pura. A mentira afasta a pessoa da comunhão com Deus. Principalmente quando não há arrependimento. E nós não estamos falando de arrependimento de Taubaté. Arrependimento para ver se... Às vezes a pessoa pode fingir que se arrependeu. Acredite nisso, mentir. Que se arrependeu. Como que você sabe que uma pessoa mentiu? Porque quando ela é confrontada, se ela disse não vou mais fazer, pode chover canivete. Ela mantém a palavra dela. Agora, pessoas que têm palavras, né, duplas, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, o que acontece com essa pessoa? A credibilidade dela é igual você ter um guarda-chuva furado num dia de tempestade, não serve para nada. Não serve para nada. Né? É complicado. Então, a maior prisão de uma pessoa mentirosa sente medo de ser descoberto, ele se sente acuado. E quando ele se sente acuado, ele é que nem um animal, ele vai e ataca. Por isso que tem pessoas que quando são confrontadas, elas não toleram, tá? Mesmo quando esse confronto, que a pessoa se sente confrontada, por quê? Porque a outra tá dizendo, fulano, você tá fazendo errado. Isso que você tá fazendo não se faz, pá. Aí o que acontece? A pessoa, ela tá se sentindo ameaçada, ela se sente encurralada que nem um animal. Aí o que ela vai fazer? Ela ataca. Ela ataca. A maior prisão dele é quando ele se olha no espelho e ele sabe quem ele é. Principalmente quando não tem ninguém vendo. Quando uma pessoa mente por anos a fio, né? Ela cria uma identidade.
do que realmente ela gostaria de ser, só que ela não é. A mentira passa a governar essa vida. A mentira é algo muito espiritual. Então, eu posso vir aqui, né, e vestir o casaco da boa samaritana, quando na verdade eu não sou isso, né? A conselheira, como é que eu posso dizer? A que vende cursos de autocontrole, sabe? Que fala tão bem, é tão fina, papapá, tal. Quando na realidade eu não sou nada disso. Eu sou aquela que desce com a lata d'água na cabeça, entendeu? Que roda uma baiana. Mas eu gosto de passar isso para vocês. Então, a mentira passa o quê? A governar a minha vida. É óbvio. A gente tem mania de esperar muita coisa dos outros, quando na realidade a gente não tem que esperar nada de ninguém. Mas, se você se comprometeu a fazer um personagem, a dizer que você é aquilo que você não é, o mínimo que a pessoa tem que fazer é se esforçar para chegar lá. Se arrepender e mudar. Saída. A Bíblia não termina na condenação. Pelo contrário, ela termina na graça. Então, quem reconhece a mentira, se arrepende e abandona esse caminho, pode ter uma experiência incrível de perdão e transformação na vida dela. A transformação, ela não acontece porque eu quero. Ai, agora eu vou ser sei lá o quê. Não é porque eu quero. Entende? É porque eu me arrependi, abandonei este caminho, renunciar. Leve sua cruz, carregue a sua cruz e me siga. Renúncia. Fala-se muita coisa, mas se fala em renúncia. Precisa renunciar a certas práticas, sim. Deus mandou o filho dele amado. E você não pode renunciar. Cristo foi para a cruz do Calvário. E você não pode renunciar nadinha, nem um centímetro assim. Nada. Abandonar o vício, abandonar a pornografia e etc. Puxado, né? Porque é fácil falar, eu amo Jesus, Jesus é lindo, eu amo a palavra, tal, e tá lá na bagaceira. Provérbios 28:13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você confessa, não é confessar para ninguém, é para Deus. Confessar para Deus as suas mazelas, cura, ela começa onde a verdade entra. Você quer ser curado? A cura começa onde tem verdade. Porque a mentira pode até construir uma fama, mas somente a verdade constrói o caráter. Então, se diante de tudo isso, você ainda continuar mentindo, então não adianta ostentar que eu sou mulher de Deus, que eu sou homem de Deus, se eu não ando com Deus. Aquele que mente, ele não tem intimidade com Deus nenhuma. Vamos parar porque Deus é santo. Nunca. Então não é uma pessoa que você vai falar, faz uma oração para mim. Não vai sair do teto essa oração. Essa pessoa não tem intimidade com Deus. O Espírito Santo não faz parte ainda dessa vida. Essa pessoa não houve transformação nenhuma nela. Né? Então, fruto do engano é isso. Lamentável, muito lamentável. Mas há pessoas que realmente vão se sentir atraídas por pessoas mentirosas, porque essas pessoas precisam de libertação. O mentiroso precisa de libertação. E aquele que segue o mentiroso também precisa de libertação. Porque pode um cego guiar o outro? Se eu olhar para o abismo me chama também. E aí? Deixo para vocês aí um forte abraço. Diz para mim o que você achou deste conteúdo, tá bom? E para as varoas, um beijo. E para os varões, a paz do Senhor. Até a próxima, se Deus permitir.